Boa noite, Dom. Antes de começar, peço por gentileza que altere os nomes que irei mencionar nessa história. Meu nome é Cecília, e o que vou relatar aqui vem diretamente das minhas lembranças, que ainda estão bem marcadas, de quando trabalhei como enfermeira no Hospital São Jerônimo, lá pelos meados do final dos anos 70. Apesar do tempo que se passou, sinto que cada barulho, cada canto mal iluminado e cada situação estranha daquela época ainda me perturbam. Por isso achei importante compartilhar tudo, mesmo sem ter uma explicação racional para o que presenciei. Sempre digo que escolhi a enfermagem por amor, mas a realidade do país não ajudava. Os hospitais públicos viviam cheios e com condições precárias. Lembro perfeitamente do meu primeiro dia no São Jerônimo. O prédio, que era antigo, tinha pé direito muito alto, corredores enormes e muitas áreas pouco iluminadas. As janelas eram velhas, algumas nem fechavam direito, e o cheiro no ar misturava desinfetante com mofo, já que havia infiltrações por todo lado. Apesar de tudo isso, os funcionários faziam o possível para cumprir a missão de salvar vidas. Logo que entrei para a equipe, ouvi comentários sobre uma ala desativada no extremo leste do segundo andar. Ninguém falava muito desse lugar abertamente, mas os mais antigos deixavam claro que não gostavam nem de chegar perto. No começo não dei muita atenção, pois estava focada em me adaptar à rotina intensa de plantões, materiais escassos e exaustão constante. Ainda assim, algumas conversas de corredor chegavam até mim. Não vá sozinha para aquele lado depois da meia-noite. Escutei um técnico de enfermagem avisar a um novato no meu segundo dia. Fingi não ligar, mas guardei a observação na cabeça. Eu sempre fui prática. Desacreditava dessas histórias de aparições ou fenômenos sem explicação. Achava que eram só histórias que contavam para ver se os recém-chegados ficavam com medo. Na época, minha supervisora se chamava Dona Vera, uma enfermeira veterana, séria, sempre abarrotada de afazeres. Depois das primeiras semanas, quando eu já estava um pouco mais segura, ela começou a me colocar em plantões noturnos. E foi aí que minhas certezas começaram a mudar. O ambiente do São Jerônimo à noite virava outra coisa. Quase não havia pessoas circulando. As lâmpadas fluorescentes piscavam às vezes, e o eco dos passos parecia aumentar. O primeiro episódio esquisito rolou perto das 11 horas da noite, no meu terceiro plantão noturno. Eu estava numa salinha onde a gente guardava os prontuários, anotando as medicações que seriam administradas até o amanhecer. De repente, a luz fluorescente deu uma queda forte, quase apagando. E então, ouvi algo parecido com um sussurro atrás de mim. Virei a cabeça rápido, mas não vi ninguém. Pensei que fosse algum colega passando no corredor, então voltei ao trabalho. Minutos depois, senti um arrepio estranho na nuca e olhei de novo para a porta, que estava só encostada. No canto do olho, tive a impressão de ver algum movimento na escuridão. Fui até lá para conferir, mas o corredor estava vazio e eu não conseguia me livrar daquela sensação incômoda. Respirei fundo, culpei o cansaço e tentei ignorar. No dia seguinte, comentei informalmente o que aconteceu e Dona Vera não pareceu surpresa. É sempre assim, disse ela mexendo no bolso do jaleco. Muita gente diz ouvir vozes ou achar que alguém está seguindo, principalmente de madrugada. Se posso te dar um conselho, Cecília, não fique espalhando por aí. Aqui tentamos manter a concentração no trabalho e qualquer boato piora o clima. Preferi não insistir, mas fiquei com aquilo martelando na cabeça. Acabei prestando mais atenção nas conversas, até que Clarice, outra enfermeira com mais de 5 anos de serviço ali, veio falar comigo. Ela era das poucas que não debochava de quem relatava coisas fora do comum. Vou te contar uma coisa que me aconteceu uns meses atrás, Cecília, mas promete que não vai achar que estou maluca, falou, meio sem jeito. Pode falar, Clarice, só quero tentar entender. Ela contou que certa noite, quando foi checar um paciente em pós-operatório, o homem dormia profundamente e ela estava sozinha no quarto. Enquanto ajustava o soro, escutou passos no corredor e achou que fosse um médico chegando. As luzes piscaram e ela viu pela fresta da porta uma sombra se movendo de um jeito rápido e silencioso. A forma como aquilo se mexia era esquisita, sem qualquer barulho de calçado. Clarice foi até o corredor, mas encontrou só o vazio.
O tipo de vazio que tira qualquer paz de quem trabalha num hospital de madrugada. Mesmo sendo mais aberta a esses relatos, Clarice preferia não dizer o que achava que era aquela sombra. Ela continuava firme nos cuidados aos pacientes, mas enquanto me contava, dava para ver que a lembrança ainda a assustava. As noites seguintes trouxeram coisas ainda piores. Numa sexta-feira, por volta de 2 horas da manhã, o guarda noturno, seu Armando, me procurou na sala de medicação. Ele estava claramente agitado, o que era raro, pois costumava ser muito calmo. Dona Cecília, pode me acompanhar até o refeitório? Pediu, quase em voz baixa. Claro. Aconteceu alguma coisa? Acho melhor a senhora mesma ver. Fomos pelos corredores mal iluminados até o refeitório do subsolo. Lá embaixo, quase todas as luzes estavam apagadas, e o silêncio pesava ainda mais. Seu Armando apontou para uma mesa encostada na parede. Havia uma bandeja no chão, virada a talheres espalhados, e um copo quebrado perto da pia. Eu estava fazendo a ronda e ouvi um estrondo. Quando cheguei aqui, estava tudo desse jeito. Não tinha ninguém por perto. Explicou com o rosto tenso. Parece que atiraram essa bandeja contra a parede. Será que não foi o vento ou algum funcionário que derrubou? Tentei argumentar querendo ser objetiva. Quando entrei, senti algo estranho e tive a impressão de que alguém passou correndo atrás de mim. Mas quando olhei, não tinha nada. Ele estava visivelmente abalado. Recolhemos os talheres, varremos os cacos e seguimos. Mas era óbvio que esses acontecimentos estavam deixando todo mundo de cabelo em pé. Uns 10 dias depois, me colocaram para cuidar de Dona Lucília, uma senhora de 78 anos internada por problemas respiratórios. Ela era bem calma e falava pouco, mas sempre agradecia a atenção. O quarto improvisado onde ela ficava era no final de um corredor que dava justamente para a ala fechada, aquela área trancada, sem uso. Naquele dia, o movimento estava até mais tranquilo, sem tanta entrada de emergência. Passei para ver Dona Lucília às 10 horas da noite. Ela dormia, tudo certo. Voltei perto de 11h30 e não a encontrei mais na cama. Tentei manter a calma. Talvez ela tivesse ido ao banheiro ou dar uma volta rápida. Não a vi nas redondezas, então chamei Clarice para me ajudar a procurar. Rodamos corredores, checamos o banheiro do posto de enfermagem e até umas salas administrativas. Nada. Ela não deve ter ido longe, ainda mais com esse problema nos pulmões. Falei, começando a ficar inquieta. Foi então que seu Armando disse ter visto uma idosa andando pelos fundos do hospital, perto do pátio da lavanderia. Fomos até lá, mas não achamos nada. Reviramos o estacionamento e até áreas que estavam fechadas. Depois de quase 1 hora procurando, eu já sentia um aperto enorme no peito. Fui checar se a porta da ala desativada estava trancada. Para minha surpresa, estava só encostada e com uma fresta de mais ou menos 1 palmo. Falaram que aquela ala não recebia pacientes há anos, que tinha sido antigamente uma enfermaria psiquiátrica. Entrei com o coração aos pulos, tomando cuidado para não esbarrar em nada na escuridão. Clarice e seu Armando vinham atrás com uma lanterninha. Assim que botamos o pé lá dentro, a gente sentiu o ar mudar. Tudo parecia mais pesado e frio do que no restante do prédio. Gritamos pelo nome de Dona Lucília, mas só ouvimos nossa própria voz ecoar. A lanterna iluminava móveis velhos, camadas de poeira e paredes amareladas. O cheiro era um misto de mofo com remédios estragados. Será que ela está mesmo aqui? Clarice perguntou tensa. Não sei, mas vamos olhar cada sala. Respondi tentando parecer firme. Enquanto a gente ia para um corredor lateral, ouvimos passos leves. Não dava para saber se vinham de longe ou de alguma sala próxima. Continuei chamando por Dona Lucília e entrei num cômodo que parecia um consultório antigo. Ali dentro bateu uma estranheza imediata. Não tinha ninguém, mas aquele lugar parecia ocupado, sabe? Clarice, atrás de mim, estava ofegante e seu Armando iluminava o canto do cômodo. É melhor a gente sair, ele disse com a voz fraca. Acho que esse setor deveria continuar trancado. Concordei. Não tinha sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente, então não adiantaríamos nada continuando. Fechamos a porta com cuidado e avisamos a direção sobre o sumiço de Dona Lucília. Ela nunca foi encontrada.
Esse desaparecimento virou um enigma que deixou todos arrasados. Houve até uma investigação interna, mas nada apareceu. Depois disso, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com corredores escuros, vultos passando e uma mão gelada tocando meu ombro. Acordava sem saber se tinha gritado dormindo. Clarice também vivia abatida. Pelo pouco que me contava, ela sentia que sempre havia algo à espreita, esperando o próximo plantão. Certa noite conversei com Jonas, um vigia noturno que tinha começado a trabalhar havia pouco tempo. Ele era mais jovem que seu Armando, aparentava ter energia de sobra. Perguntei se ele já tinha visto algo estranho no hospital e ele me respondeu de um jeito sério. Vou falar a verdade, dona Cecília. Na minha primeira semana, ouvi alguém chamando meu nome numa das escadas que levam ao subsolo. Fui olhar e achei só um corredor vazio, mas as lâmpadas piscaram de um jeito que me deixou inquieto. Contei a ele, sem muitos detalhes, parte do que tinha acontecido comigo. Ele prestou muita atenção e disse: já trabalhei em lugares tensos, mas nunca vi tanta história de gente sumindo ou de vultos. De qualquer forma, vou ficar de olho. Com o passar das semanas, os relatos só aumentavam. Alguns pacientes diziam ouvir vozes baixas nos quartos. Outros juravam ver mulheres com roupas antigas andando pelos corredores de madrugada. Médicos comentavam sentir arrepios do nada durante cirurgias. Aquilo tudo formava um clima de tensão que ninguém mencionava abertamente, mas todo mundo sentia. Parecia que o hospital tinha uma vida própria, como se a dor e o desespero acumulados ali ainda vagassem pelos corredores. Numa madrugada silenciosa, já eram 2:30 da manhã, fui chamada para ajudar numa sutura, pois o cirurgião de plantão estava sobrecarregado. A gente ia tirar os pontos de um paciente que sofreu um acidente doméstico. Enquanto preparávamos o material, as luzes apagaram de repente. Ficamos na escuridão total, só ouvindo a chuva começando lá fora. Foi nesse momento que percebi uma sombra se mover no espaço entre mim e o médico. Parecia uma figura humana, mas só deu para ver o contorno, sem detalhes. Meu coração quase saltou do peito, e o médico ao meu lado sussurrou: "Você viu isso?" "Não sei o que foi", respondi tentando segurar a voz. Poucos segundos depois, a luz voltou a piscar até estabilizar. O paciente, que estava deitado, perguntou se a gente também tinha sentido um vento frio passar. Aquele apagão foi estranhíssimo. Assim que acabamos o procedimento, corri para a copa para beber água e tentar me acalmar. Alguns dias se passaram e, do jeito que eu temia, Jonas resolveu pedir demissão. Não entrou em detalhes, mas deixou claro que não aguentava mais passar as noites naquele lugar. "O silêncio aqui é diferente de outros lugares, dona Cecília", ele disse, com um olhar de quem não dormia direito há tempo. "Parece que sempre tem alguém andando contigo. Preciso preservar minha saúde mental." Fiquei abalada com a saída dele. Quem era mais sensível parecia não segurar muito tempo no São Jerônimo. Enquanto isso, meu próprio medo só crescia. O sumiço de Dona Lucília, as aparições, aquela impressão de estar sendo observada, tudo me tirava o sono. Eu chegava para o plantão já com as mãos trêmulas e um peso na cabeça. Numa quarta-feira de chuva, o hospital teve novos apagões. O gerador demorava para entrar e ficávamos alguns minutos cruciais no escuro. Eu estava no segundo andar, perto da entrada da ala fechada, quando as luzes deram sinal de que iam apagar de novo. Parei encostada na parede procurando minha lanterna no bolso do jaleco, mas não achei. De repente escutei passos se aproximando, passos apressados de alguém que corria. Tentei perguntar se tinha alguém ali, mas praticamente não saiu som da minha garganta. Senti um vento gelado passar por mim, e quando a luz de emergência finalmente ligou, não havia viva alma por perto. Nesse mesmo apagão, ouvi gritos vindos de uma sala perto do bloco cirúrgico. Corri até lá com o coração na boca e encontrei Clarice e um enfermeiro chamado Heitor, que tentavam acalmar um paciente. Ele diz que viu uma pessoa de branco parada num canto, mas não achamos nada, explicou Clarice quase sem fôlego. "Ela está ali", gritou o homem apontando para um canto vazio. A gente demorou um pouco, mas conseguiu acalmá-lo. Checamos tudo com a lanterna de emergência e não encontramos sinal de ninguém. Só que o olhar de pavor do paciente me marcou demais.
Ele tinha certeza de que tinha visto alguém, e lá no fundo eu mesma já não podia negar que aquele hospital parecia ter algo a mais, ainda que eu não conseguisse explicar. Com o passar do tempo fui sentindo um desgaste mental grande. Cada plantão noturno era uma batalha para não surtar de vez. Tentei falar com um padre que aparecia nas quintas-feiras para dar assistência espiritual aos pacientes. Ele não duvidou completamente de mim, mas recomendou que eu rezasse e tivesse fé. Lugares com muito sofrimento acumulam uma energia que a gente não sabe explicar direito, disse ele com calma. Sua fé e sua força interior podem te ajudar a encarar essa escuridão. Mas a verdade é que não deu tempo de esperar nada melhorar. Numa madrugada de sábado, já passava da 1h da manhã, eu estava na salinha de descanso das enfermeiras, revisando mentalmente a medicação de um paciente grave. As persianas estavam entreabertas e um fio de luz da rua entrava ali. Então, ouvi passos no corredor. Até aí, normal. Mas comecei a notar que pareciam passos indo e voltando, quase num círculo sem fim. Levantei devagar, abri a porta e encontrei o corredor vazio. Não sei o que me deu, mas me virei para encarar a direção da ala fechada. O final do corredor era pura escuridão, mas notei um reflexo no vidro da porta que separava a ala inutilizada. Seria só a luz piscando? Não tenho certeza, mas me pareceu ver uma forma ali meio contorcida parada atrás do vidro. Pisquei algumas vezes, tentando entender se era só jogo de luz. Então escutei um barulho forte vindo de dentro daquela área. Algo caindo ou sendo puxado. "Tem alguém aí?" Chamei sem conseguir segurar a tremedeira. Não ouvi resposta, só o eco da minha pergunta. Esse barulho foi o suficiente para me deixar assustada de verdade. Voltei correndo para a sala de descanso, peguei minhas coisas e pedi a Dona Vera que me liberasse mais cedo, alegando que não estava me sentindo bem. Ao ver meu estado, ela nem questionou. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando em tudo que passei ali, em como cada mínima coisa me deixava tensa. Foi quando percebi que o medo diário estava afetando minha capacidade de cuidar dos pacientes. Eu já não conseguia dar o apoio que eles precisavam, porque estava sempre esperando o próximo susto. Então decidi pedir demissão. Na semana seguinte juntei coragem e falei com Dona Vera. Ela, de certo modo, parecia esperar por isso. "Você fez o que pôde, Cecília. É uma pena, mas eu entendo. Saí do São Jerônimo com um alívio enorme, mas também com um aperto no peito por não ter respostas. Deixei colegas que continuariam naquele ambiente pesado. No meu último dia, caminhei pelos corredores e, antes de sair, olhei uma última vez em direção à ala fechada. Talvez fosse minha mente me pregando uma peça, mas juro que vi alguma coisa se mexendo no vidro embaçado. Não parei para conferir. Respirei fundo e fui embora, levando comigo a sensação de que parte de mim jamais se livraria das recordações que criei ali. Até hoje, se passo perto de algum hospital antigo ou ouço relatos de conhecidos sobre eventos estranhos na madrugada, meu coração acelera. Lembro dos plantões que pareciam não terminar nunca, da incerteza sobre o que de fato existia no São Jerônimo e do olhar desesperado de quem também presenciou algo que não fazia sentido. Fica para mim a certeza de que o mundo tem camadas que a gente não consegue entender completamente. E que lugares como hospitais, onde a dor e a esperança andam juntas, podem abrigar coisas que escapam da nossa compreensão. Ou quem sabe a própria mente cria essas visões assustadoras. Se você me perguntar se eu acredito em fantasmas, sinceramente não sei responder. Mas posso dizer, sem medo de errar, que houve noites em que eu tinha certeza de não estar sozinha. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Às vezes acho que viveria melhor sem lembrar dessas coisas, mas sinto que preciso compartilhar o que aconteceu. Quem sabe, assim, eu alivie a culpa e ajude alguém a não cometer o mesmo erro.
Eu cresci numa região de serras e vales que, embora parecesse isolada, transbordava histórias que o pessoal contava perto do fogão a lenha ou nos alpendres, iluminados por lamparinas cheias de fuligem. Eram histórias do lobisomem aparecendo em noites de lua cheia, do caboclo d'água que pegava quem pescasse no rio tarde da noite e até de uma assombração circulando os antigos caminhos de tropeiros. Eu não levava nada disso a sério. Achava tudo conversa para assustar as crianças. Mas hoje, pensando bem, vejo que algumas lendas talvez sejam mais reais do que gostaria de admitir. Meu nome não importa muito. O que pesa é o que vivi. Se relatar tudo aqui puder alertar alguém, que seja. Sempre trabalhei na roça, plantando milho e feijão num pedacinho de terra que herdei do meu avô. Não era nada grande, mas rendia alguma coisa para sobreviver. Só que com a seca, a crise e as pragas na lavoura, meu sonho de sair daquela miséria foi ficando cada vez mais distante. Foi nessa fase que comecei a prestar atenção em certos boatos que, antes, eu costumava ignorar. Numa noite eu estava num boteco humilde na beira da estrada. Sem dinheiro, pensando em vender minhas poucas cabeças de gado, pedi um gole de cachaça fiado. Fiquei ali, encarando o copo, afundado nos meus problemas, quando um sujeito de rosto magro, traços duros e chapéu velho se sentou ao meu lado. Ele não falava muito, mas entre um gole e outro, soltou uma frase que me fez levantar a cabeça. Dizem que tem ouro escondido naquelas terras lá do outro lado da Serra Preta. Por um segundo achei que fosse coisa da minha cabeça por conta da bebida, mas ele continuou. Esse tal de Adriano apareceu cheio de dinheiro do nada. Ninguém sabe de onde veio. Uns juram que ele foi cavar por lá, perto das ruínas da antiga fazenda dos Amaral. O homem voltou com os bolsos pesados. A voz dele era meio arrastada, mas não parecia delírio de quem bebe demais. Me ajeitei no banco e tentei disfarçar o interesse, mas meu coração já estava acelerado. Eu conhecia a história da fazenda dos Amaral só como mais uma das muitas lendas locais. Diziam que nos tempos de colonização, quando os barões de café faziam fortuna, algumas famílias tinham tomado terras indígenas e escravizado gente naquelas bandas. Falavam de rituais, pactos estranhos, enterros clandestinos. O certo é que a fazenda fora largada havia muitas décadas, depois que uma tragédia esquisita fez o último herdeiro sumir sem deixar pistas. Você acha mesmo que ele tirou o ouro de lá? Perguntei, fingindo descrença. O homem deu um riso de canto de boca. Acreditar ou não é escolha sua, meu amigo. Mas ninguém pode negar que Adriano construiu casa nova, comprou gado e não se mata mais de trabalhar. De onde ele tirou esse dinheiro, não sei. Mas é o que o povo fala. Naquele instante, algo acendeu dentro de mim. Uma mistura perigosa de curiosidade e ganância. Eu sabia que a tal fazenda ficava depois de uma grande área de mato fechado, perto de um rio quase seco. Era um lugar que ninguém frequentava, cheio de histórias de maldição e desaparecimentos. Só ia para lá quem estava no limite do desespero ou quem não pensava muito nas consequências. Saí do boteco sentindo o vento cortante da noite e lembrando dos avisos que meu avô repetia. Certos terrenos guardam mais do que segredos, guardam raiva. Mas, sem perspectiva, conselhos assim já não pareciam tão urgentes. Na semana seguinte, procurei alguns conhecidos que também estavam endividados. Gente que sabia usar enxada e, principalmente, sabia manter a boca fechada. Contei o que tinha escutado e, no começo, eles riram. Só que, quando falei sobre o tal Adriano e a casa nova dele, o riso foi diminuindo e dando lugar a olhares de quem faz conta de cabeça. A miséria aperta e faz a gente se arriscar mais do que devia. Formamos um grupo de 4. Eu que toquei a ideia. Silas, o mais jovem, que tinha acabado de perder o pai e herdado dívidas impossíveis. Reginaldo, meu compadre, forte e calado, mas que confiava em mim. E Zé Mauro, um sujeito marcado pela vida, cheio de rugas e com um cansaço que se via nos olhos. Ele vivia dizendo que não temia nada além de perder o último pedaço de terra para o banco. Saímos numa madrugada gelada, com mantimentos e ferramentas que conseguimos emprestar ou improvisar. Viajamos um dia inteiro em estradas de terra até chegar à base da Serra Preta, onde montamos um acampamento simples. O plano era encarar uma trilha estreita na manhã seguinte e, depois de algumas horas, chegar às ruínas da fazenda.
Na segunda noite tivemos o primeiro aviso de que estávamos pisando em terreno delicado. Em volta da fogueira, ouvimos um ruído distante, algo como um choro ou um gemido fraco, se misturando ao vento. Silas olhou para a escuridão pálido e perguntou: "Vocês estão escutando isso?" "Deve ser algum bicho", disse Zé Mauro, tentando soar confiante. Mesmo assim, não deu para ignorar o mal-estar. Parecia que o vento carregava vozes, como se a própria serra tivesse algo para sussurrar. A gente decidiu dormir cedo. Apaguei a fogueira e tentei descansar, mas fiquei virando de um lado para o outro, tomado por uma angústia que eu não sabia de onde vinha. No dia seguinte, cruzamos a trilha e lá embaixo, finalmente vimos o que restava da fazenda dos Amaral. Eram só umas paredes de taipa caindo aos pedaços e uma chaminé tombada. O mato e as raízes grossas tinham tomado conta de tudo, deixando o chão com um aspecto estranho. Mesmo numa área de vegetação seca, ali perto das ruínas havia uma umidade estranha, um cheiro de terra molhada que embrulhava o estômago. Zé Mauro comentou: "Parece que o solo aqui respira sozinho. Claro que a gente não esperava ver um tesouro largado." Começamos a revirar o entorno para achar qualquer porão esquecido ou fenda que pudesse guardar algo. Fazíamos isso sem muita organização, só com esperança. Mas conforme as horas passaram e nada apareceu, o clima foi ficando pesado. Na primeira noite que dormimos ali, acordei com um barulho perto da fogueira apagada. Levantei devagar, o coração disparado. Silas estava de pé, olhando fixo para uma área onde o terreiro da fazenda se misturava ao mato. Cheguei perto e cochichei: "O que foi, Silas?" Ele parecia fora de si, com as pupilas dilatadas e respirando forte. "Não sei, achei que alguém estava me chamando." Olhei na mesma direção, mas só enxerguei o mato se misturando às sombras. Não vi sinal de gente ou bicho. Mesmo assim, tive uma sensação estranha de não estar sozinho. Puxei Silas para a barraca e ele tremia tanto que levei um bom tempo para acalmá-lo. No dia seguinte, a tensão tomou conta. Não era algo que a gente falasse abertamente, mas todo mundo percebia que havia alguma coisa errada. A temperatura despencava do nada, e a terra, quando a gente cavava, soltava um cheiro de mofo com algo que lembrava sangue velho. Reginaldo tentava puxar assunto sobre outros apertos que passamos na vida, mas ninguém relaxava. Parecia que a gente tinha invadido um lugar que não queria ser mexido, e esse incômodo nos corroía por dentro. Depois de mais 2 noites, Silas começou a ter pesadelos. Despertava gritando, suando, dizendo que via um vulto saindo do chão e agarrando seus pés. No começo, achamos que era só o nervosismo, juntando a cansaço e as histórias ruins que rondavam nossa cabeça. Mas numa madrugada silenciosa, Silas gritou tão alto que fez todo mundo pular do sono. A gente procurou por ele e não estava onde devia. Achamos Silas caído a alguns metros do acampamento com os braços arranhados e os pés cobertos por uma lama escura. "Eu não fui andando até lá", ele repetia quase sem voz. "Foi como se o chão tivesse me puxado." Reginaldo e Zé Mauro tentavam acalmar o rapaz, mas dava para ver o medo na cara deles. As lendas não pareciam mais tão distantes, e a gente se sentia sufocado por um terror que só crescia. Zé Mauro cansou de passar medo e quis voltar. Disse que a gente estava se iludindo com boatos. E para falar a verdade, naquela hora eu pensei em concordar. Mas a ganância, aquele fio de esperança de sair da miséria, me prendeu. Prendeu Silas e Reginaldo também. Achamos que só precisávamos cavar mais um pouco, procurar perto da velha senzala ou do alicerce, e poderíamos achar um baú ou uma pepita de ouro enterrada. Zé Mauro foi embora no meio da madrugada, carregando suas coisas sem muita despedida. Ficamos nós 3, abatidos e com pouca comida. Mesmo assim, continuamos. Reorganizamos o acampamento e passamos o dia inteiro cavando para todo lado, à procura de qualquer pista de algo valioso. Quando anoiteceu, o silêncio ficou ainda mais pesado. Não se ouvia canto de passarinho nem barulho de inseto. Tudo parecia parado, mas ao mesmo tempo tinha algo estranho no ar, como se o próprio chão tivesse vontade própria. A gente resolveu dormir perto um do outro. Silas apagou rápido, exausto. Eu e Reginaldo ainda ficamos conversando baixinho. "Isso não tá certo. Dá para sentir que essa terra foi encharcada com sofrimento", eu disse com a voz fraca. "Se não acharmos nada até amanhã, voltamos", respondeu Reginaldo, encarando o breu como se procurasse uma resposta lá. Na manhã seguinte, tudo desabou.
Acordei com o sol alto, sentindo que faltava alguém. Silas não estava na barraca. Meu coração gelou. Eu e Reginaldo corremos, gritando o nome dele, revirando o entorno do acampamento. Em poucos minutos encontramos a pior cena da minha vida. Silas estava meio enterrado, da cintura para baixo dentro do solo. Os braços estavam travados, com as mãos numa posição retorcida. O rosto dele tinha um pavor tão grande que chegava a ser difícil olhar. Ele não falava nada. Já estava morto. Fiquei sem reação. A gente tentou puxar o corpo, mas a terra estava tão compacta que segurava como se fosse uma armadilha. Conseguimos tirar só parte do tronco, e só aquilo me fez vomitar. A mesma lama escura embrulhava as pernas dele. Parecia que o chão o tinha engolido na calada da noite. Reginaldo caiu de joelhos com as mãos na cabeça, murmurando uma reza confusa. Eu me senti mais perdido do que nunca. Não sabíamos nem o que fazer com o corpo. No fim, resolvemos cobrir com mais terra, só para dar algum descanso a Silas, mas ficou a impressão de que a gente o estava devolvendo àquele lugar que o tragara. Vamos embora daqui agora, falei, segurando Reginaldo pelos ombros. Ele concordou na hora, olhos cheios de terror e lágrimas. Reunimos as coisas correndo. Queríamos sumir dali o mais rápido possível. Só que ainda faltava o pior. Enquanto arrumávamos as mochilas, veio um vento gelado, mesmo com o sol forte no alto. Nesse momento tive a impressão de ouvir um sussurro em volta de mim. Não havia ninguém ali, mas as vozes pareciam vir de todos os lados. Então Reginaldo gritou. Quando olhei, o chão embaixo dele estava cedendo. Em questão de segundos, ele já estava preso até os joelhos. Corri para puxá-lo pelos braços, mas parecia que algo o segurava por baixo. Ele se debatia e gritava: "Não me solta, pelo amor de Deus!" Eu puxava com toda a minha força, mas o chão o sugava rápido. Quando chegou na cintura, comecei a tremer. Ele transpirava e tinha os olhos arregalados. De repente, ele olhou por cima do meu ombro, como se enxergasse alguma coisa que eu não via, e o pavor na cara dele me travou. Ele afundou até o peito, depois até o pescoço. E quando tentei mais uma vez salvá-lo, já era tarde. A última coisa que vi foram os olhos dele, me implorando por ajuda. Fiquei ali, sem ação, com os joelhos grudados na beira daquele buraco lamacento. Num instante, meu compadre estava comigo. No outro, só restava um chão revolto, borbulhando uma lama escura, como se tivesse engolido Reginaldo de propósito. O silêncio que veio depois me travou por inteiro. Eu sabia que estava acordado, mas parecia um pesadelo sem fim. Aí escutei um barulho baixo como um gemido e virei a cabeça. Vi um vulto magro parado entre os escombros da casa principal. Poderia ser uma visão provocada pelo medo ou pela luz forte do sol. Mesmo assim, tive a certeza de que eu não estava sozinho. Parecia que algo que não era deste mundo me observava. Ajoelhei na terra com o coração aos saltos. Senti uma vontade de pedir perdão, sem nem saber direito a quem. Como se admitir meu erro fosse a única chance de sair vivo. Sussurrei quase sem voz: "Me desculpem, eu não queria mexer nesse lugar. Não queria mexer no que não é meu." Não sei se foi a minha consciência falando ou se alguma coisa me ouviu. Só sei que o vento soprou de outro jeito e eu consegui respirar. Ainda tremendo, juntei o que pude e saí correndo sem olhar para trás. Voltar pela serra foi como tentar escapar de um pesadelo, mas eu já não era mais o mesmo. Eu trazia comigo um peso que não dava para ignorar. Quando cheguei a um povoado, desabei de cansaço e dormi num quartinho que me alugaram por compaixão. Ao acordar, não sabia se ficava aliviado ou atormentado. Estava vivo, mas perdi meus amigos de um jeito que supera qualquer lenda que ouvi antes. E pensando bem, acho que a tal lenda não chega nem perto do que eu vi naquelas ruínas. De lá para cá tenho vagado por feiras, dormido onde consigo e bebido o que dá para pagar. Às vezes, me perguntam o que houve comigo. Eu conto, mas as pessoas me olham com pena ou tiram sarro, achando que enlouqueci. Talvez eu tenha mesmo, porque basta fechar os olhos para eu ver Silas lutando para sair do chão e Reginaldo afundando na minha frente. Se me perguntam se tem mesmo ouro naquele pedaço de terra, não sei responder. Pode até ter, mas não vale a vida de ninguém. Se alguém se anima a ir lá buscar, eu só balanço a cabeça em negação, porque aprendi que alguns lugares cobram um preço alto quando a gente os perturba.
Não importa se a gente crê ou não em maldições. Algumas terras simplesmente engolem a alma de quem entra sem respeito. E a fazenda dos Amaral, largada nos confins da Serra Preta, é uma delas. Eu consegui escapar, mas nunca mais fui o mesmo. Carrego uma culpa que corrói por dentro, e de noite, quando o vento passa pelas árvores, parece que ouço vozes sussurrando o meu nome. Não sei se são lembranças ou se ainda sou chamado de volta por aquela terra, mas o cheiro daquela lama e a lembrança dos meus amigos se foram para sempre comigo. A gente pensa que, por plantar e colher, é dono do chão. Acredita que cavar faz a gente mandar na terra. Mas posso garantir, quando a terra se volta contra a gente, descobrimos que não passamos de visitantes indesejados, prontos para serem engolidos pela nossa própria cobiça. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.